CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Oferecimento VIP Rede, conexões digitais, 0800 722 8006. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. Gilberto, hoje a gente vai responder a dúvida do Diarli. Exatamente. Ele mandou um e-mail, uma mensagem, na verdade, pelo Twitter pra gente, perguntando como é que funcionava o Bitcoin. Então vamos entender primeiro o que é Bitcoin. Bitcoin é uma criptomoeda, uma moeda digital, não existe em papel, não existe moeda física, né? Na verdade, ela é uma moeda que é criada eletronicamente, através de métodos criptográficos, e você pode trocar, ou seja, fazer transações financeiras através dessa moeda. O conceito do Bitcoin foi criado em 2008 por um programador com pseudônimo de Satoshi Nakamoto. O mais interessante é que eles já procuraram saber quem é esse Satoshi Nakamoto e ninguém sabe o que é. Ele sumiu, na verdade publicou esse paper falando sobre o Bitcoin e depois nunca mais foi encontrado. O Bitcoin não é emitido por nenhum elemento central, banco central. Então, esse controle da moeda não existe por um órgão centralizador, né? Então, ou seja, isso acaba evitando que seja manipulado por uma autoridade central, monetária, alguma coisa assim, né? Ou seja, inclusive evita que essa entidade central monetária ela emita novas moedas, isso caia o preço ou manipule o valor do Bitcoin. O Bitcoin tem uma quantidade total máxima no mundial de 21 milhões. Então existem 21 milhões de Bitcoins apenas. Né? Nesse sistema eletrônico, ele é controlado para só ter 21 milhões de Bitcoins em relação a isso. E aí, você transferir Bitcoins entre pessoas não custa nada. E você não passa por nenhum controle de nenhum tipo de governo ou nenhum tipo de banco central, vamos chamar assim, do Bitcoin, né? Todas as transações são públicas, apesar de você não saber identificar exatamente quem mandou ou quem recebeu esse dinheiro, né? Exatamente por causa disso, alguns usos escusos da moeda acabam afastando a moeda de alguns locais, como por exemplo na China, o uso do Bitcoin foi proibido exatamente para evitar lavagem de dinheiro, exatamente, lavagem de dinheiro sobre isso. No Brasil, o Banco Central se manifestou, falou que ainda a movimentação de Bitcoin no Brasil é muito pequena, então ele não vai se manifestar sobre esse assunto, basicamente sobre isso. Mas já tem aqui no Brasil alguns locais que aceitam Bitcoin, inclusive, né? Sobre isso. Então vamos ver como é que a gente usaria o Bitcoin, né, na prática. Imagina que o João vai comprar um livro na livraria da Maria, né? O João... A livraria tem que ser virtual? Pode ser uma livraria real, né? Tá. Aí o João vai até uma casa de câmbio que troca Bitcoin, já existe algumas casas de câmbios que você troca real ou dólar ou qualquer outra moeda para Bitcoin. Existe cotação do Bitcoin para todas essas moedas. Que chique. Aí você troca esse dinheiro por Bitcoin e o Bitcoin vai para onde? Vai para uma carteira digital, ou seja, na verdade um programa instalado no seu smartphone ou no seu computador. Então esse programa recebe um crédito em Bitcoins. Depois você vai lá, o João vai lá na livraria da Maria, compra o livro e transfere, né, esse dinheiro da carteira digital que está no computador ou no smartphone do João para a carteira digital da Maria. Depois a Maria pode pegar esse Bitcoin que está depositado na carteira dela e trocar por qualquer outra moeda, na casa de câmbio também, né? Então, ou seja, imagine que isso está em um outro local, num outro país, essa transferência acontece sem pagar taxa nenhuma. Essa é a vantagem? A vantagem não pagar taxa? Não pagar a taxa, exatamente. Mas e a cotação do Bitcoin? É mais interessante do que o, por exemplo, o real? A cotação do Bitcoin é uma questão extremamente volátil, porque como eu não tenho um ambiente central, na verdade é oferta e demanda. Quando tem muita oferta, o preço cai, quando tem pouca oferta, o preço... quando tem muita oferta, o preço cai, quando tem pouca oferta, o preço sobe, né? Sobre isso. A cotação de ontem, que eu vi do Bitcoin, estava em R$1.490, exatamente, R$1.490. Um Bitcoin vale 1.490. Então, por isso que a gente é vendido centavos de Bitcoin, né? Ou seja, você negocia centavos, né, de Bitcoin para fazer essa compra e tudo mais, né? Então, essa é a ideia por trás do Bitcoin dessa situação. Tanto que esse preço é tão alto, né, que eles já criaram uma outra moeda chamada Litecoin, ou Litecoin, né, que é uma moeda que tem uma quantidade total no mundo de 84 milhões, por isso que ela tem um preço um pouco menor, e para compras menores ou mais de produtos de menor valor, você usaria o Litecoin e não o Bitcoin para isso aqui. Então essa é a ideia básica do Bitcoin, uma moeda virtual, né, que não existe controle por nenhum país ou por nenhum banco central, e eu posso fazer negociações tanto localmente no meu país como em países do exterior usando essa moeda digital.
Eu ainda não entendi qual é o bom negócio disso. Bom, um bom negócio... Sem taxa, se a diferença é tão grande que você tem que fazer toda essa manobra para comprar um Bitcoin. Mas na verdade, por exemplo, se você vai emitir um dinheiro para o exterior, tem várias taxas bancárias, IOF. que são IOF e tudo mais. Isso não tem, né? Isso não tem. Apesar de uma coisa bom lembrar que a compra, né, de qualquer produto, né, através do Bitcoin, pode ser uma questão de comercialização de bens. Isso precisa de declaração da Receita Federal para isso. Então, ou seja, a transação é feita eletronicamente, mas o bem, na verdade, existe a compra, né, material do bem. Isso precisa ser registrado na Receita Federal para isso. Então a vantagem é você não ter rastreamento, né? Ou seja, não ter rastreabilidade do dinheiro. O dinheiro flui sem nenhum tipo de controle e sem manipulação de nenhum governo especificamente, né? Para isso. Entendido. Você já fez uso do Bitcoin? Não, ainda não. Pretende? Não, olha, ainda não tive necessidade. Todas as questões foram usadas com dinheiro normal, né? Então não precisou ainda. Mas se precisar já tem inclusive caixa eletrônico com Bitcoin. Aonde? Né? Lá na Campus Party esse ano tinha um caixa automático que você depositava dinheiro e trocava em Bitcoin ou fazia a troca ao contrário. Depositava Bitcoin e recebia em dinheiro, né, em real, no caso lá na Campus Party. Né? Ok. Muito legal. Temos uma outra dúvida que é do Exatamente. Bruno. Isso. Olha, o Bruno, ele disse que ele trocou o smartphone dele há poucos dias. Ele trocou um S3 Mini por um Moto G. Mas tendo dois aparelhos lado a lado, o Samsung se conecta na rede 3G e o Moto G apenas mais na 2G. Aí ele pergunta, está tendo algum problema? Muito bem, Bruno. Obrigado pela participação. Na verdade, é de se esperar que a recepção de sinal, né, seja diferente para os aparelhos. Então, depende do local onde você esteja, depende da sensibilidade ou da recepção dos aparelhos. Pode ser que um aparelho que tenha uma recepção um pouco melhor consiga se conectar na rede 3G e um aparelho que tenha uma recepção um pouquinho pior, na verdade, em vez de não se consegue se conectar na 3G, ele vai se conectar na 2G. Então, é de se esperar que tenha alguma diferença dos aparelhos, sim. Acho que não tem nada errado com os seus aparelhos, na verdade, é só uma questão de realmente de diferenciação no nível de recepção entre eles, né? Em relação a isso. Ele fez um bom negócio? Assim, os dois são bons aparelhos, né? Ou seja, o Moto G é um aparelho muito bom, confiável, só que é um pouco mais simples no sentido de recursos. O S3 Mini, ele tem alguns recursos um pouco mais sofisticados, mas na verdade todos os dois são excelentes aparelhos, né? Não tenho nenhuma crítica a nenhum dos dois. Bom, vamos para os destaques da semana? Vamos lá. Bom, primeiro a gente vai inaugurar um quadro novo, né? Estamos mudando, né? Ou seja, agora vamos mudar a dica de segurança. Vamos agora, a partir de hoje, todo o programa CBN Tecnologia, a gente vai dar uma dica de um aplicativo. E aproveitando essa compra, né, do WhatsApp pelo Facebook, muitas pessoas ficaram super desconfiadas do WhatsApp, né? Ou seja, será que esse negócio vai dar certo? Será que agora a privacidade que eu tinha no WhatsApp eu vou continuar tendo? Pois então, já tem uns 2 meses, até antes que o WhatsApp fosse comprado pelo Facebook, eu já estava testando um outro aplicativo chamado Telegram, que funciona exatamente igual ao WhatsApp, só que ele não está ligado a nenhuma grande corporação. Ele é um aplicativo, na verdade, russo, né, de origem russa, e ele funciona exatamente igual o WhatsApp. Você cadastra os seus amigos através do telefone, troca mensagens, faz grupos, manda fotos, exatamente igual, só que ele não está ligado a nenhum tipo de situação. E os desenvolvedores do Telegram, eles assim, afirmam que eles vão manter o sistema de forma privada, ou seja, no sentido de vai manter não vai expor a sua privacidade como poderia acontecer em outros locais. Então, é bem interessante o aplicativo, funciona muito bem, eu tenho testado, já tem mais de 2 meses que eu estou testando o aplicativo. Ele funciona para iOS, funciona para Android, tem versões para todos os dois, é gratuito, completamente gratuito, não paga nada para isso. E uma outra vantagem do Telegram é que o WhatsApp só funcionava em smartphone. O Telegram funciona em tablets também. Então, se você tem um tablet, ele também funciona para isso. Então, quem tiver aí em dúvida ou meio preocupado com sua privacidade no WhatsApp, uma boa alternativa é o Telegram, né, para isso. Então, como é que a gente baixa ele? Vai nas lojas oficiais de aplicativos, tanto do Google Play quanto do iTunes, tem lá, digita Telegram, vai achar o aplicativo. O logotipo é um logotipo azul, né, baixa ele gratuitamente e pode sair usando e cadastrando seus amigos no Telegram. Muito bom, funciona direitinho, né. Legal. Vamos ao resumo da semana. Então, primeiro vamos falar sobre um golpe na internet que promete uma versão falsa do WhatsApp para PC. Na verdade é um vírus, os atacantes estão usando um motivo do WhatsApp, né, ou seja, que está em voga, tem muita gente falando do WhatsApp, eles estão mudando o WhatsApp oferecendo o WhatsApp para PC, que não existe. Na verdade o WhatsApp é para smartphones.
mas quando o usuário baixa esse suposto aplicativo WhatsApp para PC, na verdade é um vírus que infecta a máquina. Então cuidado com essa situação. Outra questão que essa semana foi anunciado o Galaxy S5, a versão nova do Galaxy, né? Frustrando muitos dos seus usuários. Ele praticamente não tem nada de novo, né? Ou seja, a tela é um pouco maior, tem um pouco mais de capacidade, tem um leitor digital, que também não é muita novidade hoje em dia, e o que talvez seja mais interessante é que tem um sensor que detecta batimentos cardíacos, né, integrado no aparelho. Mas, na verdade, muita gente ficou decepcionado, bastante decepcionado com o novo aparelho, que não tem muita coisa assim, para oferecer, né, sobre isso. A gente fala dos destaques da semana, na área da tecnologia, claro, e a gente falava do lançamento da Samsung, do Galaxy S5, só para a gente finalizar. Só para finalizar, a previsão de chegada no Brasil é 11 de abril e o preço são R$ 2.900. Caro, muito caro o aparelho, né? Então, ou seja, vamos ver se vai chegar por esse preço mesmo, mas a previsão dada foi de R$ 2.900, muito caro, né? Para isso. Bom, o Breno, ele está participando aqui conosco, ele disse o seguinte: Gilberto, por que ninguém fala sobre o Windows Phone? Ele diz que ele tem um aparelho e percebe, inclusive, que tem muitos aplicativos que não funcionam no sistema operacional. O que acontece, Breno? Muitos aplicativos são feitos só para Android e para iOS, mas na verdade a tendência é mudar, né? Por quê? Porque hoje no Brasil a maior quantidade de sistemas e telefones usados é Android, mas o segundo maior utilizado hoje é o Windows Phone, que passou inclusive o iOS da Apple. Então, ou seja, hoje o segundo maior sistema, o mais frequentemente usado sistema de smartphone no Brasil é o Windows Phone. Então essa tendência de ter aplicativos só para iOS e para Android vai mudar e você provavelmente vai ter versões também para Windows Phone, porque a quantidade de usuários cresceu bastante no Brasil. Ok, e o Marcelo, ele retoma o Bitcoin e ele faz duas perguntinhas. Na verdade, ele faz um comentário e uma pergunta. Ele fala que ele acha que a ideia do Bitcoin foi muito inspirada na nossa antiga URV. Que faz aniversário hoje, inclusive. É verdade, 28 de fevereiro. Exatamente. Foi o start do Plano Real. Amanhã, inclusive, gente, na programação do CBN Vitória, você vai acompanhar uma entrevista especial com o Geraldo Nascimento sobre os 20 anos do Plano Real. Retoma aqui a tecnologia e o Marcelo pergunta assim, como é que é feito o lastro dessa moeda virtual? Não tem lastro. Na verdade, é tudo feito através de créditos e débitos. Como eu falei, você vai lá e troca seu dinheiro por Bitcoin numa casa de câmbio e depois essa casa de câmbio tem esse crédito que transfere para outra pessoa. Não é como outras moedas que são lastreadas em ouro, por exemplo, né? Não tem isso. Na verdade, não tem nenhum tipo de questão real, né? Material, é tudo virtual, né? É bem curioso, bem curioso. Tem outro ouvinte aqui, ele não assina, mas ele é curioso. Ele diz o seguinte, olha, estou ouvindo vocês falarem dessa moeda virtual e que o criador sumiu. Será que ele também não era virtual, Gilberto? Boa pergunta, e muita gente desconfia, inclusive, que ele não existe, na verdade. Ele é o nome que foi criado por um grupo de profissionais de TI ou de representantes de instituições financeiras que fizeram a criação do Bitcoin, mas que ninguém sabe exatamente quem é esse criador, né, do Bitcoin. O Bruno pergunta também se existe algum aplicativo para fazer a localização de arquivos dentro do telefone. Existe. Para Android tem o Astro, é um gerenciador de arquivos, né, que você pode fazer pesquisas dentro do ambiente de arquivos gravados dentro do seu smartphone. Né? É gratuito, chamado Astro. E o Everton pedindo para a gente repetir aquela informação de uma tecnologia que adapta leitor de texto para deficientes visuais. Então, Everton, obrigado pela participação. A gente tinha conversado na semana passada, eu tenho duas opções, o chamado Moon Reader, que é um aplicativo gratuito para Google Play, e tem o próprio Google, tem uma ferramenta chamada Conversão de Texto em Voz. Né? Todas as aplicações estão gratuitas lá no Google Play, você pode baixar e ele faz a leitura do texto e depois conversão em áudio, né, dos textos. Okay. Vamos voltar para os fatos? Vamos voltar para os fatos da semana. Vamos falar aqui também, agora em relação ao S5, o S5 tem leitor digital e o PayPal e o Samsung fizeram a parceria e agora você vai poder pagar, inclusive, para fazer pagamentos móveis através do Samsung S5, né, do Galaxy S5. Outra notícia da semana foi que a Apple passa a oferecer reparo de iPhones no Brasil. Antigamente, eles trocavam o aparelho, em vez de fazer o reparo em si do aparelho. Agora, a partir de 1º de março, os prestadores de serviços credenciados pela Apple vão fazer a parte de reparo real, ou seja, vão ter peças, troca de peças, né? Isso deve agilizar um pouco para os usuários que têm problemas de manutenção da Apple. Né? E por último, o Viber, que é concorrente do WhatsApp também, pegando carona também nessa movimentação de mensagens instantâneas,
para se promover, para fazer uma grande campanha de marketing, ofereceu desde essa semana e semana que vem, durante 2 semanas, ligações gratuitas para telefones fixos no Brasil. Então quem tem o Viber é uma aplicação gratuita também, pode instalar no seu aparelho e a partir do Viber você pode fazer ligação gratuita para qualquer número fixo dentro do território brasileiro. Ok. Bom, essas são as dicas de Gilberto e orientações também sobre as dúvidas de vocês ouvintes do CBN Vitória. Tudo daqui a pouquinho já publicado em nosso site cbnvitoria.com.br para que você possa em casa ouvir com calma, anotar os aplicativos e as dicas do Gilberto, um dos sistemas operacionais múltiplos, né, que são usados no nosso dia a dia. Muito bem, Fernando. Obrigado a você, obrigado pela participação dos nossos ouvintes, que aí, inclusive fazer um agradecimento especial aqui ao Leandro dos Santos, que mandou um tweet pra gente aqui, agradecendo, falando que está acompanhando o programa, que gosta muito das dicas. Obrigado, Leandro, aí pela participação, pela ouvinte e pelos outros ouvintes também que nos mandaram perguntas, sugestões sobre isso. A gente está aqui exatamente para tirar as dúvidas e esclarecer um pouco desse mundo da tecnologia. Um grande abraço a você, Fernando, aos nossos ouvintes. Lembrando que daqui a pouquinho tudo vai estar também no meu site, gilberto.sudré.com.br, e quem quiser mandar dúvidas, o e-mail do programa é cbneatecnologia@gmail.com. Bom, daqui a pouco, logo depois do intervalo comercial, a gente volta com outras notícias dessa edição. Gilberto, bom carnaval, até sexta que vem. Até sexta que vem, bom carnaval para todos.